Sem alcançar o principal objetivo da classificação ao mata-mata do Campeonato Paulista, mas com a permanência garantida na elite estadual, o Guarani agora volta todas as atenções para a disputa da Série B do Brasileirão. Ao mesmo tempo que segue na busca por um executivo de futebol, o Bugre já vem anunciando novas peças para o Campeonato Brasileiro. O atacante Ayrton, o meia Bruno Oliveira e o volante Kaique já foram integrados ao elenco e ficam à disposição de Claudinei Oliveira. Por outro lado, 3 jogadores já deixaram o brinco durante a disputa do estadual. Mike foi vendido ao Grêmio, o Henderson rescindiu com o Bugre e assinou com o América de Natal, enquanto o volante Bernardo foi devolvido ao Coritiba. Já o atacante Derek está perto de ser anunciado como novo reforço do Atlético Goianiense. Sem entrar em campo há um mês, Derek deve render cerca de 3 milhões de reais aos cofres alviverdes. Entre chegadas e saídas, também possuem aqueles com futuro indefinido no brinco de ouro. Lucas Adel e Pablo Tomás, com contrato perto do fim, e Lucas Araújo, reintegrado ao elenco após 20 dias afastado, seguem com o futuro incerto. Agora a gente vai entender a semana, eu vou sentar com a direção, com o Danilo, a gente vai ver, isso aqui está acabando o contrato, vai ficar ou não, aquele tem contrato longo, vai ser utilizado. A gente vai tentar, dentro dessa semana, administrar isso aí. Inclusive, durante a coletiva após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, Claudinei Oliveira explicou o motivo de ter voltado a relacionar o volante. Eu tenho um primeiro volante ali no banco. Aí eu vou punir o Guarani? Ah não, agora eu vou castigar o Araújo, que ele vai para o banco, mas não vai entrar vou castigar o Guarani, não é ele. Aí eu ponho um meia, não ponho um volante, eu tomo um gol, eu estou prejudicando o clube. Então ele foi reintegrado, entrou no campo, está nos planos, pode permanecer não, a gente vai ter as reuniões, mas não tem nada, o que foi já passou, teve a punição, já foi afastado por um período. São jovens, tem que evitar esses erros, que pode comprometer até a carreira, mas aí a gente vê que é um menino do bem. O Anderson também é um menino do bem, a questão do Anderson foi mais uma questão de briga em rede social, essas coisas que a gente vê muito, a gente tem que evitar. Eu, pelo menos, não tenho rede social para evitar qualquer confusão. Mas a gente entende que não fizeram por mal, foi só um erro de julgamento mesmo, às vezes inexperiência, não era o momento de ter saído, de ter ido para um aniversário, ou de ter postado fotos e vídeos, Na busca por um novo executivo de futebol, o Bugre recebeu mais 2 indicações para a função. Marcos Gama, executivo do Santo André, e Toninho Cecílio, ex-treinador e diretor com passagem recente pela Portuguesa. Já dentro de campo, o elenco do Guarani ainda aproveita mais alguns dias de folga antes de se reapresentar na próxima segunda-feira. Ontem até debatemos lá no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes sobre essa questão de uma semana de folga. O Guarani cometeu uma série de erros ultimamente, Tanto é que fez um péssimo campeonato paulista. Aquele caso do Regis... Faltou habilidade para resolver, o Guarani ficou 5 rodadas sem poder ter a participação do Regis naquele entreveiro que teve lá com Humberto Louser. Caso dos 2 volantes que foram afastados, também faltou um manejo um pouco melhor para resolver a situação. Estou falando do caso do Henderson, que até saiu do clube, foi para o América de Natal, e o Lucas... foi reintegrado, Lucas Araújo foi reintegrado. Aliás, estava no banco de reservas contra o Red Bull Bragantino. Mas, enfim, faltou habilidade. Seria um erro, de novo, do Guarani, dar uma semana de folga, já que o tempo para montagem do time, treinamento para o Campeonato Brasileiro, que começa dia 19, já está curto, ou não? Batista, essa pergunta tem várias respostas, na minha opinião. O Guarani precisa de um freio de arrumação, em todos os aspectos e setores. A coisa degringolou e desarrumou. O caminho que foi escolhido pela diretoria não deu certo, não funcionou, as escolhas, enfim, muitos erros. O único erro que essa diretoria atualmente não cometeu foi o problema financeiro que não houve. Os salários em dia e o clube está organizado. Só que no futebol tem muita coisa para fazer. É uma decisão muito particular dos homens que comandam. Por isso que eu respeito. Eu não faria dessa maneira. Mas respeito. E eles devem ter uma explicação para isso. Precisa definir o cara forte do futebol. Tem muito jogador. Se eles estão propagando, isso é extraoficial, que trarão 15 jogadores, para chegar, já chegou aí 4, 5 jogadores. Para chegarem outros 10... tem gente que vai embora.
Então, todo esse momento de incerteza e de planejamento ou replanejamento precisa de tempo. E precisa, se for o Claudinei Oliveira o técnico, e deve ser, ele precisa mais ficar atrás da escrivaninha do que dentro do campo. Porque o que foi planejado não funcionou, e eles sabem disso. Então precisa de um tempo. E eu respeito isso. De qualquer maneira, só espero e desejo, e torço mesmo, para que eles encontrem um outro caminho, porque o caminho adotado não funcionou. E você, Vladimir? Eu também acredito que a principal frente de trabalho do Guarani nesse momento é no escritório, ali dentro da salinha, ali, como disse o CH, atrás da escrivaninha. Nem tanto dentro de campo, porque vai haver uma reformulação muito grande, né? Pelo menos essa é a expectativa. Novos jogadores chegarão. Então, parte desse grupo, e uma parte importante desse grupo que terminou o Campeonato Paulista, não deve seguir para a Série B do Campeonato Brasileiro, então não convém nesse momento fazer trabalho dentro de campo. Eu acho que a principal preocupação nesse momento é tentar consertar os erros, primeiro reconhecer os erros cometidos, tentar consertá-los depois, para reiniciar o trabalho visando a Série B. Por isso, eu acho essa folga acabou sendo conveniente, essa semana de folga aí no Guarani. No debate de ontem, né, o Glenger foi favorável a essa folga, dizendo que folga também é necessário para o jogador, porque depois o campeonato vai ser muito longo, com 38 rodadas. Eu tenho a impressão de que o Guarani deu folga para os jogadores e vai tentar definir antes o executivo de futebol, para ver o que é que o executivo de futebol vai orientar a direção do clube, o que é que deve fazer, né? Mas não dá mais tempo também, jogadores, né, contratados, se o treinador vai permanecer ou não, porque estão falando no Pastana. Pastana está em Portugal, ainda não acertou definitivamente o contrato com o Guarani. Mas se for o Pastana, ele vai trabalhar com o Claudinei Oliveira? Claudinei Oliveira é o treinador do Pastana, porque o Guarani está fazendo aí um esforço considerável, inclusive com relação a salários, oferecendo um salário muito melhor e também bônus, né, no caso de classificação, no caso de acesso para ter o Rodrigo Pastana. Aí chega o executivo de futebol. Você acha que se ele não quiser trabalhar com o Claudinei Oliveira, a diretoria vai atender o executivo de futebol ou vai ficar com o treinador que diretoria, contratou? É pergunta? Ué. Se o Pastana for contratado, eu não tenho nenhuma informação a respeito. Nenhuma. Mas é uma questão de conhecimento do profissional. Eu conheço o Pastana. Não é o perfil de treinador que ele gosta de trabalhar. Eu estou falando do Claudinei. Nada contra Claudinei e respeitarei qualquer tipo de decisão, porque é uma decisão do clube e do executivo de futebol, se for o Pastana. Mas não é um tipo de trabalho que combina com a maneira de pensar do Pastana, se for o Pastana. Então a gente vai ter que aguardar. Mas também não concilia essa questão com a folga, né? Porque a folga já termina no domingo, né? Na segunda-feira todo mundo já se representa. Então não dá tempo para pensar, vai chegar o novo executivo, ele vai querer trocar o treinador e metade do time, né? A grande parte desses jogadores, se não todo o elenco, vai se representar na segunda-feira, independente se tiver contratado um executivo ou não até lá, né? E olha, 2 jogadores estão com um contrato vencendo agora em abril, Lucas Adel e Pablo Tomás. Apenas como sugestão. Eu gostei desse Lucas Adel. Estava aí à margem do processo, não teve nenhuma oportunidade e ele só foi inscrito por uma situação inusitada. Guarani teve aquele episódio que eu falei agora dos 2 volantes que foram afastados. E aí o Claudinei Oliveira estava observando o comportamento do Lucas Adel. Mesmo não estando inscrito, o cara torcia pelos companheiros. Foi o Claudinei Oliveira que falou. Puxava a reza. Era um cara extremamente positivo. Mas não estava inscrito, não podia ser utilizado. Como o Bruno Mendes se contundiu e o regulamento do campeonato permitia a inscrição e 2 volantes foram afastados, o Claudinei Oliveira pediu para a inclusão, para a inscrição do Lucas Adel. E aí que ele foi ter uma oportunidade, jogador de qualidade, entrou um pedacinho de um jogo, foi no empate contra o São Paulo, que ele entrou na lateral esquerda. Foi bem e depois entrou nesse último jogo contra o Red Bull Bragantino, aí já como titular.
Então renova o contrato do Lucas Adel. É bom jogador, tem qualidade. E o Pablo Tomás, independentemente de qualidade. Gente, ele marcou um gol que valeu 10 milhões de reais. Sim, se o Guarani tivesse caído, ia para a Série A2, não tem cota. E a cota da Série A1 é de 10 milhões de reais. Então o gol que o Pablo Tomás marcou valeu 10 milhões de reais. É mais do que motivo para renovar o contrato dele. É uma compensação por aquilo que o jogador fez. Não fosse o gol dele, o Guarani poderia ter sido rebaixado. Mas e os gols que ele deixou de fazer e que poderiam deixar o Guarani tranquilo na última rodada? Mas e o gol que ele marcou contra o Santo André? Santo André, o jogo terminou empatado 2-2. Se tira o gol dele, o Guarani teria perdido para o Santo André. Estaria irremediavelmente rebaixado, porque um ponto aí faria uma diferença. Então, eu considero assim, né? O clube também tem que ter a sua gratidão para o jogador. E renovar o contrato dele, porque ele marcou um gol muito importante. Eu não faria isso. Eu daria um belo prêmio para ele, agradeceria todos os serviços prestados e segue a sua vida, que o Guarani segue a dele, porque eu tenho certeza que ele é um jogador que vai acrescentar muito pouco no Campeonato Brasileiro. Mas eu respeito a sua opinião. Você embasou e sustentou ela. É uma linha de pensamento, não é a minha. E sobre o Adel, eu não tenho certeza ainda sobre o jogador. Ele não comprometeu, isso é verdade. Agora, se o Lucas Adel ficar do lado desses zagueiros aí, e todo mundo viu o que eles deixaram de fazer, pode colocar barbinha de molho o torcedor do Guarani, que vai ser sofrimento na certa na Série B.